Sabe o que é a alegria de ver uma lavoura pegando, de ver os filhos e as filhas crescendo e ficando mais espertos do que a gente? A gente sabe. E a gente também sabe que quem é do agro precisa de soluções completas, com linhas de crédito para todas as etapas e necessidades do agronegócio. Venha falar com a gente. Banrisul, o agro é o nosso chão. Aniversário é uma data para dividir com a família, os amigos e os parceiros. E a amizade é o que não nos falta. São mais de 100 anos de história, fazendo parte da vida de milhares de brasileiros. Com tradição, solidez e segurança, protegemos aqueles que você ama. E é assim que cuidamos do seu presente, para que você possa curtir a tranquilidade de um futuro mais protegido. Para tudo ficar bem, GBUX, a proteção certa para a sua família. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Zafari, economizar e comprar bem. O Pressão da Claro tem muita internet pra você ficar sempre conectado. Dá pra trabalhar de onde estiver. Com o Pressão eu compartilho vídeo de bom dia no grupo da família. E eu não saio do WhatsApp. É limitado até pra fazer videochamada. Dá pra malhar todo dia. O Pressão ajuda até a aprender a receita. É só alegria. Você tem até 12 GB pra navegar como quiser e o WhatsApp ilimitado, com ligações e videochamadas sem descontar da internet. Pressão nesse celular. Claro, você merece o novo. É um mistério, tão frágil e ao mesmo tempo tão forte. É chama, faísca, brilho no olhar. Pode ser um sopro ou um suspiro. É o que há de mais valioso. E às vezes, nem nossa é. Mas sem ela, nem a esperança existe. O futuro, então, muito menos. Nascemos de um sonho, de um ideal com os valores da responsabilidade, da solidariedade, da cooperação. Com eles, ela é capaz de seguir em frente. Ela transforma, se transforma, renasce, se impõe. Ao longo dos anos, já vimos muito acontecer. Por isso, ela é o que mais cuidamos. A gente acredita na vida. O futuro começa agora. Todos os dias, cerca de 5 bilhões de gigabytes de dados são criados e 6 bilhões de códigos de barras são lidos. A autenticidade na identificação e a qualidade das informações dos produtos são fundamentais para não deixar o mundo parar. Tecnologia cria automação e gera eficiência. Inovação gera produtividade e cria confiança. Compartilhar o conhecimento promove parcerias para mudar o mundo. O futuro é agora. Olá, eu sou Alexandre Appel. Está entrando no ar o programa Consumidor RS. Informação, educação, comunicação e direitos do consumidor. Em tempos de pandemia, Deus permita que estejamos no fim. Ancorado na minha casa, na Grande Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Programa Consumidor RS, um oferecimento de Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem. Unicred, a sua instituição financeira cooperativa. Rio Grande Seguros, o teu futuro começa agora. E Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Estamos sintonizados no canal BA, 20520 da Claro Net TV Porto Alegre, com transmissão simultânea para muitas cidades no Rio Grande do Sul. Na região do Vale dos Sinos, é o canal 26526. E também estamos ao vivo, em tempo real, para o mundo todo, na internet, no portal do Canal BA,
ou no portal do Consumidor RS, tem um link lá em cima, BATV Online. Nosso abraço a todos que nos prestigiam com a sua audiência. Confira no programa de hoje. SOS Unimed Porto Alegre atende com eficiência atleta do Grêmio atingido por pedrada no Grenal que foi suspenso. O reflexo do endividamento das famílias gaúchas no mercado imobiliário. As consequências na economia do Brasil e no Rio Grande do Sul da guerra da Ucrânia. O programa Consumidor RS está começando. O programa Consumidor RS tem o apoio de Panvel Farmácias. Panvel, bem você, você bem. Guarida Imóveis, sua primeira opção imobiliária. O Grenal 435 foi adiado após o ônibus que levava a delegação do Grêmio ser atacado por torcedores do Inter quando se deslocava ao Beira-Rio. Isso aconteceu na tarde do último sábado, 26 de fevereiro. Foram arremessadas pedras em direção ao veículo e uma delas atingiu o volante Vila Sante, que teve um traumatismo craniano e precisou ser levado ao hospital. Ele, felizmente, teve alta no domingo 27. O SOS Unimed atendeu com extrema eficiência o atleta. Vamos entender um pouco mais desse eficiente serviço. Estamos recebendo no Consumidor RS a doutora Denise Soares Magalhães, que é médica cooperada da Unimed Porto Alegre, coordenadora do SOS, Serviço Pré-Hospitalar Móvel de Urgências e Emergências Médicas da Unimed Porto Alegre. Bem-vinda, doutora Denise. Olá, Alexandre, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, participando desse programa tão importante para os nossos consumidores. E fico aí à disposição para nós conversarmos um pouco sobre o nosso serviço de atendimento de urgências e emergências SOS Unimed. Muito obrigado, doutora, pela participação conosco. Doutora, nós tivemos um episódio, sem ser esse final de semana agora, no outro passado, no Grenal que não aconteceu no estádio Beira-Rio. O ônibus da delegação do Grêmio foi atingido por um ferro, uma pedra, e o jogador Vila Sante foi atingido, não sei se em cheio pela pedra ou não, mas chamou a atenção das pessoas a eficiência da unidade do SOS Unimed Porto Alegre, que imediatamente atendeu esse jogador lá, socorreu ele ali. Vocês estavam com essa equipe dentro do estádio ou fora do estádio, doutora? Assim, Alexandre, nós temos já uma longa caminhada de atuação nos jogos de futebol com a dupla Grenal. Nós já trabalhamos há mais de 15 anos nesses eventos, então nós temos um conhecimento de deslocamento, de como as coisas funcionam durante essas atividades nos jogos. Mesmo que seja um jogo sem nenhuma intercorrência, como foi nesse momento, mas também a gente está preparado para situações mais difíceis. E quando a gente trabalha num evento, nós obrigatoriamente temos que ter todos os planejamentos para os piores momentos. Os melhores, com facilidade, a gente resolve. Os piores, nós temos que estar preparados para poder dar o start rapidamente. E tanto o Inter quanto o Grêmio se trabalha sempre com essas hipóteses, né? Prevendo sempre equipes para isso, né? E como vamos deslocar, como vamos chegar, qual é o melhor momento para ser comunicado, quem é a referência, como se dividem as equipes dentro dos estádios, tudo isso é pensado antes do evento, né? Então, nós já temos todo um know-how nesse sentido, né? Quando uma das equipes é acionada, automaticamente o médico que está na regulação do evento, nós temos um médico que fica no evento só para isso. Entendi. Que faz o link entre a gestão do evento, a gestão do local e as equipes da Unimed. Ele regula qual a equipe que está mais próxima, qual a equipe que vai chegar com mais brevidade.
E isso funciona super bem, a gente tem tido, assim, respostas muito satisfatórias. E esse também foi um momento, né? Nós tínhamos naquele dia as motos e tínhamos a ambulância. Obviamente, a moto desloca com mais brevidade, até por ter que deslocar no meio do público. E ela chega com o recurso no primeiro momento. E ela tem recurso, tem equipamentos na moto para dar o primeiro atendimento em caso de risco de vida, em caso de... no caso, não era o caso, mas assim, se fosse uma parada cardiorrespiratória, uma coisa mais grave, nós temos equipamento na moto que pode ser acionado. E o nosso técnico é treinado para isso, né? Então, a moto, quando desloca para um primeiro atendimento, ela desloca em condições de fazer e iniciar o atendimento até a chegada de uma equipe avançada, que seria a nossa equipe mais completa, com médico, enfermeiro e mais um técnico de enfermagem que conduz a ambulância. Nos chamou muito a atenção, doutora Denise, a velocidade. O profissional da moto chegou lá, deu o primeiro atendimento, a ambulância chegou, ele foi colocado na maca, na ambulância, deslocou para o Moinhos de Vento, rapidamente chegou no Hospital Moinhos de Vento, onde foi atendido o atleta, né? Quer dizer, numa velocidade, num entrosamento perfeito. Isso é muito treinado, doutora Denise? Isso tudo tem um treinamento, né? E tem os anos de experiência que nós temos dentro dos estádios, né? Até, assim, quando tivemos trocas de estádios em função de reformas e novas instalações, nós tivemos que fazer toda uma adaptação lá na pré-copa, né? E foi muito bom, porque aquilo nos tirou um pouco da zona de conforto, né? Nos proporcionando novas experiências, né? De como se deslocar, como se movimentar em outros momentos, né? E isso nós trazemos da dupla Grenal, que é uma experiência muito legal, muito bacana, que a gente trabalha junto, nós temos toda uma gestão dos dois times que também nos apoiam e nos escutam, e às vezes eles querem que faça de uma maneira, e quando a gente recomenda que faça de outro, habitualmente eles nos escutam, né? E atendem à determinação do médico regulador, né? O médico regulador fica no centro de operações, tanto no Beira-Rio quanto na Arena. Então, ele acompanha toda a movimentação da área de segurança, da área de bombeiros, né, do campo, as demandas da arbitragem, da federação, ele acompanha todas essas comunicações e está interagindo constantemente com a nossa equipe, passando essas informações. Então, no momento que tu recebe uma informação, houve um incidente com um atleta, aquela equipe já dispara para nossas equipes, as nossas equipes já ficam todas em alerta de qual vai ser acionada. Nisso a gente ganha, são poucos minutos, mas a gente ganha, e em algumas situações são minutos que preservam a vida, né? Cada minuto é um minuto de vida, é um minuto de qualidade de vida, né? Quando se atinge uma situação de maior gravidade. Nós temos visto atletas de futebol que têm parada cardiorrespiratória, enfim, o atendimento tem que ser imediato, senão perde-se uma vida, né? Tem que ter aquele aparelho desfibrilador, enfim, vocês têm tudo isso, doutora Denise? Temos todos esses equipamentos, tá? A qualidade do serviço, a capacidade que nós temos de dar a resposta rapidamente, né? O treinamento das equipes, nós temos todo um apoio que nós trabalhamos durante todos os dias do ano para que isso aconteça, porque no dia a dia nós já temos que ter uma estrutura pronta, né? E quando nós deslocamos para o evento, a gente amplia essa estrutura. No caso, por exemplo, naquele dia do Grenal, que não aconteceu, nós tínhamos 5 médicos, além dos médicos que nós temos na nossa operação diária. Então, naquele dia, a Unimed contava com 5 cooperados dentro do estádio Beira-Rio, sendo que um deles era um médico regulador, que estava lá no centro de operações, acompanhando toda a dinâmica da situação. E, além disso, nós tínhamos 4 médicos em Porto Alegre e 2 médicos no litoral. Então, é uma robustez nesse serviço, porque para conseguir essa quantidade de profissionais não é tranquilo, não é qualquer serviço que tem isso. E nós temos isso porque nós contamos com médicos cooperados.
né? Claro. Que são engajados com a cooperativa, são engajados com o serviço, né? São treinados para isso. E conseguimos, então, manter toda essa qualidade de atendimento, né? Excelente, excelente. O SOS Unimed hoje atende quais as regiões de Porto Alegre, na Grande Porto Alegre? Quais são os municípios da Grande Porto Alegre que vocês estão atingindo, doutora? A gente atende os municípios da área de atuação da Unimed Porto Alegre, desde que nós possamos contar com o nosso tempo de resposta. Claro. Então, assim, nós temos alguns municípios que têm pontos muito distantes, e esses nós não contratamos para o SOS, porque num caso de urgência, nós não vamos conseguir dar resposta para aquele cliente, né? Então, Entendi. alguns municípios nós não conseguimos atender. Onde nós temos base e a gente faz o nosso mapa de calor de atendimento, que tem cliente, tem uma distância hábil para atendimento, nós podemos contratar com aquele cliente. Se ele está fora de uma área que nos dá segurança para chegar em tempo hábil, a gente não contrata com ele. Bom, Canoas tem o SOS. Viamão não tem. Canoas nós temos. Viamão não tem. Não tem. Viamão Okay, a gente tem algumas coisas em Viamão em termos de transportes, porque são coisas agendadas, são coisas que não dependem de tempo-resposta para atendimento. Entendi. Isso é uma coisa importante, né, Alexandre? Eu não posso, por exemplo, garantir que eu vou chegar quando tu está com teu familiar numa situação de emergência, né? Uma urgência, né? Que depende, a vida depende de chegada rápida da equipe. E aí, às vezes, eu tenho o serviço público, que é muito, muito mais rápido, porque ele está dentro do município. Então, não tem por que não ser atendido por quem está mais próximo, né? A proximidade é um item muito importante para um serviço de atendimento pré-hospitalar. Com certeza. Doutora Denise Soares Magalhães, coordenadora do SOS da Unimed Porto Alegre, meus cumprimentos pela atuação de vocês, pela qualidade excepcional do serviço, na proteção da sociedade, das pessoas. Parabéns pelo trabalho de vocês, doutora. Muito obrigado pela participação conosco. Obrigada, Alexandre. Ficamos à disposição para esclarecer qualquer outra situação que vocês queiram do SOS e também por ter deixado a gente compartilhar um pouquinho do nosso trabalho e da nossa atividade, trazendo mais segurança e demonstrando para todos o nosso jeito de cuidar da Unimed Porto Alegre. Muito bem. Parabéns, doutora. Um abraço bem carinhoso. Abraço, Alexandre. Na primeira edição de 2022, da pesquisa de endividamento e inadimplência dos consumidores gaúchos, a chamada PQRS trouxe um novo recorde para o percentual de famílias endividadas. Divulgada pela FEComércio RS na segunda-feira, dia 12 de fevereiro, a PQRS registrou em 91,9% o percentual de famílias endividadas no Rio Grande do Sul. O resultado superou o recorde anteriormente estabelecido no mês de dezembro, que era de 88,7%. O percentual de famílias que se considera muito endividada também teve aumento na passagem do mês. Em dezembro, esse percentual era de 20,9%, em janeiro marcou 23,3%. O maior resultado desde outubro de 2017. Esse quadro se reflete no mercado imobiliário? Bem-vindo ao Consumidor RS, presidente Moacir Schuxter, presidente do Secov RS HDM. Uma alegria tê-lo conosco, presidente. Alegria minha sempre poder conversar contigo e que sempre deixa sempre um gostinho de quero mais. Então vamos matando a saudade mensalmente. É isso aí. Presidente, pesquisa recente da FEComércio, da área da economia, e logo depois da sua entrevista eu vou entrevistar a Patrícia Palermo sobre o impacto da guerra da Ucrânia aqui na nossa economia. Uma pesquisa recente da FEComércio mostra que o grau de endividamento do consumidor gaúcho aumentou, presidente. Isso está se refletindo no mercado imobiliário, presidente? Olha, por enquanto, os dados que possuímos, especialmente sobre inadimplência, eles permanecem iguais, tanto na locação quanto em condomínios. É bem verdade que na locação a inadimplência é pequena,
É pequena. E tem se mantido assim no nível aceitável, porque a quantidade de ações que vão para a justiça cobrando aluguéis atrasados é muito pequena, de modo que os inquilinos estão fazendo a sua parte regularmente. No que concerne ao condomínio, infelizmente, houve uma lei que colocou em um limite de 2% na multa de atraso nas cotas condominiais. E isso fez com que, no momento em que o sujeito está com o orçamento apertado e ele precisa escolher entre o condomínio, sei lá, e o cartão de crédito, para usar exemplo assim bem distante, a verdade é que ele escolhe pagar primeiro o cartão de crédito, que cobra dele 10%, 12% ao mês. E depois ele vai tratar de pagar o condomínio, que ele acaba pagando, porque o nível também de ações cobrando o condomínio é muito pequeno. Então, o que se nota é o seguinte: antes do Código Civil, que diminuiu a multa, nós estávamos numa média de 10% de atraso no primeiro dia. Hoje, estamos com uma média de 15%. Então, aumentou 50% a inadimplência. Então, isso é lamentável, porque eles não precisavam ter feito isso, porque isso complicou tremendamente o orçamento dos condomínios, porque no momento em que alguém deixa de pagar a sua cota condominial, os outros é que tem que pagar, né? Essa é a situação. É verdade. Presidente, o senhor está vendo com aflição essa guerra da Ucrânia, presidente? Sim. O problema que eu percebo aqui no meu canto é de que nós vivemos já naquilo que se sonhava no passado e tal, que é um mundo globalizado. Ou seja, todo mundo tem relações, todo mundo tem negócios com todo mundo. E aquele que produz mais barato fornece para aqueles que não têm e vice-versa. Então, nós temos hoje um comércio mundial que é muito forte. E esse comércio mundial, ele está de tal maneira interligado que onde dá um solavanco num país ou numa região, reflete nos outros. Aqui no Brasil, nós temos exemplos variados, mas nós não precisamos ir para o país, nós temos aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem aqui por exemplo, já começa aqui que nós somos um estado eminentemente agrícola, embora tenhamos uma indústria respeitável. Isso. É que nós precisamos do adubo, né, dos fertilizantes. E é justamente naquela região que produzem. Bom, aí entra os outros países e dizem, bom, nós vamos, então, aplicar sanções econômicas ao país agressor. Bom, no momento em que ele aplica essas sanções, fica todo mundo congelado. E aí quem precisa, por exemplo, dos produtos de lá vai sofrer. É bem verdade que a nossa ministra da Agricultura, que é, de fato, uma grande ministra, já declarou de que nós temos fertilizantes pelo menos até outubro. Então, estamos mais ou menos cobertos. Se essa situação não se resolver até outubro, estamos encrencados. E só que, se isso consola, é nós e o mundo, porque muita gente depende de lá e eles dependem da gente. Então, o que é lamentável em tudo isso é que, em pleno século XXI, nós parece que estamos no século XXII, né? Não, XXI. No século XXI, nós tenhamos um país agredindo o outro. Quer dizer, isso quando não há mais necessidade. Sim, inclusive, há teorias que apregoam a necessidade de abolir fronteiras, vem um cidadão e entende que essas fronteiras estão desguarnecidas e que ele precisa cuidar, etc. O problema é que a gente não entende isso, porque se a Ucrânia é limítrofe com a Rússia, muito bem, aí fica anexada à Rússia, por exemplo,
Mas aí ele já fica limítrofe a outro país. E aí vai invadir de novo. Então, Pois. é algo assim que a razão não percebe bem, e enquanto isso, morrem pessoas inocentes. na Europa. Essa é a Presidente, questão. vamos voltar para o nosso assunto de locação. O que o senhor acha desses aplicativos, Airbnb, etc.? Tivemos um caso em São Paulo, num condomínio fechado, em Alphaville, que uma quadrilha de bandidos alugou uma casa dentro de um condomínio e realizou vários assaltos lá. Isso não é uma coisa perigosa, presidente Massachusetts? Qual é a sua opinião a respeito? Pois é, eu tenho que ter um certo cuidado em tratar disso, porque quem faz isso acabam sendo essas novas ideias, são empresas que, de certa forma, estão associadas a algum Secov, etc. Mas a verdade, eu tenho a impressão de que isso não é refutável, porque é o seguinte: quando a gente faz uma locação e enxerga olho no olho o inquilino, e não obstante todos os documentos que ele traga, etc., Claro. tu enxerga olho no olho e tu conversa, e a gente sabe que numa conversa acaba se absorvendo muito da personalidade daquele candidato a inquilino. Pois muito bem, no momento em que nós impessoalizamos essa relação, há um risco muito grande. Eu acho que há um risco muito grande. Entretanto, isso é muito afeito aos jovens. Os jovens entendem, isso tem que ser rápido e tal, e coisa e tal. Entende? Mas o que acontece? Acontece que se coloca dentro de um condomínio pessoas, muitas vezes, não adequadas para aquele condomínio, para dizer o mínimo. Então, isso é uma coisa muito perigosa, no meu ponto de vista. Assim como, por exemplo, e nada contra as empresas que estão trabalhando nisso, mas é a questão da portaria remota. A portaria remota é algo que me deixa alarmado também, e aí eu vou deixar claro de que se trata de uma opinião pessoal e não uma opinião do Secov, mas a verdade é a seguinte: qual é o fulcro da coisa? É saber o seguinte: essa empresa consegue uma portaria, ou, digamos, gastos do condomínio, uns 30% menos. Isso é o que eles alegam, né? Então, só que, veja bem, essa economia é proporcionada pelo fato de que, em vez de nós termos um porteiro dedicado àquele condomínio, nós temos uma pessoa lá na central que controla isso, e ele tem que acompanhar 4, 5, 6 condomínios para que a economia de escala alcance o desiderato. Então, o que acontece? Não é possível que ele fique atento a um condomínio, a outro condomínio, porque enquanto ele se dedica a um, os outros não tem ninguém observando. Então, alguém diz, mas quando tem uma incidência qualquer no condomínio, isso é chamado a atenção e o camarada se dedica. E quando isso acontece simultaneamente em 2 prédios ou 3 prédios? E assim por diante. Então, existem alguns senões que ainda não foram devidamente aplanados. A verdade é de que as portarias presenciais ainda são as mais seguras, com todos os defeitos que tem qualquer atividade humana, né? Então, eu digo para ti que é muito interessante o ser humano ser inovador e criando racionalidades, etc. Acho isso fantástico e é da nossa essência, o de modificar para melhor. Entretanto, às vezes a gente tem que observar se aquilo não está trazendo também inconvenientes e até maiores. A gente já sabe que tem alguns prédios que usavam a portaria remota e que retornaram ao status quo ante, como diria o advogado. Então, voltaram atrás.
Mas tem novos aí que estão tocando para frente. E digo mais, eu digo que o condomínio que tem muito idoso, esse condomínio, ele tem a necessidade, praticamente, do porteiro presencial. Isso é muito importante, não só pela segurança, mas também pelos serviços que prestam um porteiro que cuida do seu condomínio direitinho. E a gente percebe que hoje também, com uma das novas facilidades, por exemplo, comprar remédio por telefone, comprar comida por telefone, etc., tudo isso convém à intermediação do porteiro presencial. Então, eu não quero tomar partido assim pelo Secov, mas, pessoalmente, eu tenho muita restrição a esse tipo de atividade. Presidente, para a gente já nos encaminhando para o final da nossa entrevista, eu gostaria de ficar bastante tempo com o senhor. Mercado imobiliário aquecido no litoral. Continua, presidente. Eu estou vendo construções novas, empreendimentos novos em grande quantidade. Ele continua aquecido, o mercado no nosso litoral? O mercado do litoral, ele continua muito quente, digamos assim, através de condomínios, né? Porque o condomínio ele traz uma série de vantagens, especialmente para aquele que passa a ter a segunda residência lá na praia, né? ou na serra. Então, isso é uma realidade. A residência solitária, digamos, aquela que é sozinha, essa continua naquele seu padrão, não é tão rigoroso, porque, assim como a gente percebe alguma construção nova, a gente verifica também que tem muita casa à venda. Então, eu diria que o litoral já passou por uma espécie de boom, mas agora está voltando, eu espero que é uma certa normalidade. Então, é algo que ainda tem que se observar. O que parece ser uma realidade é que as residências na praia, com o advento da pandemia, passaram a ter um valor adicional. E muita gente já se acostumou, inclusive, a trabalhar nessa segunda residência. O que não impede ele continuar com a primeira. Porque vai chegar o inverno, etc., e isso vai acabar por mostrar que nem sempre uma praia é tão aprazível assim. É verdade, principalmente no nosso inverno. Aquele vento gelado correndo, né, presidente? Presidente Moacir Chucks, que alegria tê-lo conosco. É nosso. O senhor passou bem esses dias de carnaval? Descansou, presidente? Não, foi tudo bem. Eu até trabalhei um pouco e tal, mas eu passei muito bem e fiquei em casa. E como a gente aproveita, né, muita leitura, alguma maratona televisiva e assim por diante. Mas, enfim, a leitura é a nossa salvação. É verdade. Presidente, muito obrigado pela participação conosco. Um abraço bem carinhoso para o senhor. Uma boa semana. Fique com Deus, presidente. Igualmente, é sempre um prazer falar contigo. E continue nessa faina que ajuda muita gente a se encontrar nesse mundo tão tumultuado. Um abração a ti e aos que nos assistem. Faremos agora um rápido intervalo. Na volta, confiram as consequências na economia do Brasil e no Rio Grande do Sul da guerra da Ucrânia. Rápido intervalo, já estamos de volta. Saúde? Saúde é importante para todo mundo. Inclusive para o mundo. Ninguém consegue ser bem saudável se viver num planeta doente. Desde 1967, nosso jeito de fazer negócios é respeitar a vida em todas as dimensões. Adotar valores e práticas que impactem positivamente nossa gente, nossos parceiros, nossos clientes e nossa casa.
sempre guiados pelo compromisso de sermos hoje mais sustentáveis do que ontem e menos do que amanhã. Saúde, bem-estar. Para nós, cuidar de todos é cuidar de cada um. Todos Bem, a plataforma de sustentabilidade do Grupo DIMED. Você já parou para pensar que 2050 está mais perto do que 1990? O tempo passa muito rápido, mas o fato é que em 30 anos muita coisa pode acontecer. A vida inteira pode mudar. Você pode se casar uma vez, 2 vezes ou nenhuma. Pode ser pai ou mãe de cachorros, de plantas ou de filhos. Você pode descobrir um novo talento. Pode se transformar. Você pode sair e viajar para conhecer o mundo. Ou pode conhecer cada vez mais você mesmo. As possibilidades estão aí todos os dias. E a vida vai acontecendo enquanto estamos aqui fazendo planos. Mas o que realmente vai acontecer daqui para frente? O futuro é mesmo imprevisível. Mas a Icatu estará ao seu lado em todos os momentos, para que você tenha proteção, tempo, tranquilidade financeira e qualidade de vida. Porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos e não mudará para toda a vida, é o nosso cuidado com tudo e com todos. Icatu, 30 e para toda a vida. Da Claro tem muita internet para você ficar sempre conectado. Dá para trabalhar de onde estiver. Com pressão, eu compartilho um vídeo de bom dia no grupo da família. E eu não saio do WhatsApp. É limitado até para fazer videochamada. Dá para malhar todo dia. O Prezão ajuda até a aprender a receita. É só alegria. Você tem até 12 GB para navegar como quiser e o WhatsApp ilimitado, com ligações e videochamadas sem descontar da internet. Prezão nesse celular. Claro, você merece o novo. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Zafari, economizar e comprar bem. Sabe desde quando os seres humanos duelam contra fungos, vírus e bactérias? Desde sempre. Mas com Gimo Antibac você vai eliminar esses intrusos que podem estar espalhados pela casa de maneira fácil, rápida e com um cheirinho especial. Gimo Antibac, para uma rotina mais segura. Gimo, qualidade comprovada. De volta, Consumidor RS, que tem o apoio de Gimo. Gimo, qualidade comprovada. Acessando gimo.com.br, você confere as novidades dos produtos Gimo para nós consumidores. E Icatu Seguros, especialista no que tem valor para você. A guerra na Ucrânia, e vocês estão vendo imagens agora, aí preocupa o mundo todo. E os reflexos na economia mundial, no Brasil e no Rio Grande do Sul? Vamos conversar com uma especialista a respeito. Nossa entrevistada já está conectada conosco. A economista-chefe da FEComércio RS, professora Patrícia Palermo, já está conectada conosco. Bem-vinda, professora. Muito obrigada pelo convite, meu amigo. Infelizmente, né, a gente está aqui hoje para conversar sobre um assunto bem complicado e triste para a humanidade, que é a guerra na Ucrânia. Num país como o nosso, né, que ao longo do tempo foi aumentando as suas relações comerciais com o resto do mundo, e um mundo hoje que está totalmente globalizado, o que acontece lá do outro lado do planeta acaba refletindo aqui. E esse fato, né, infelizmente, vai ter bastante impacto no mundo inteiro. A gente está falando sobre uma área
que é muito importante para a produção de bens que são muito importantes para o mundo inteiro. A gente está falando de petróleo, de gás natural, de trigo, de milho. O mundo viveu no ano de 2020 um ano inflacionário histórico. Vários países do mundo experimentaram no ano de 2021, basicamente, os maiores picos inflacionários das últimas décadas. O que se esperava para o ano de 2022? Que essa inflação tivesse aí, né, uma diminuída, porque basicamente está se retirando vários dos artifícios que se ajudou as economias a se recuperarem nesse período aí pós-pandemia, né, pós esse grande ápice da pandemia que aconteceu nos anos anteriores, e também, né, países emergentes como o nosso estavam aumentando taxa de juros, então isso dá algum tipo de resfriamento à própria atividade e, consequentemente, aos preços. Mas parece que, basicamente, isso não vai acontecer. A gente vai continuar tendo pressões muito relevantes de preços vindo da parte energética e também da parte das commodities, especialmente as commodities agrícolas. Quando a gente está falando, por exemplo, de commodities energéticas, nós estamos falando do preço do petróleo, do gás. O petróleo, por exemplo, né, já bateu aí a casa dos $110 e pode ser que não fique por aí se o conflito escalar mais. Por mais que a gente saiba, né, que se usa muito mais gás no inverno europeu do que no verão europeu, é muito importante como fonte de energia em toda a Europa. E o gás aumentou muito de preço. Vamos pensar que a gente está falando de áreas que são muito importantes, por exemplo, na Ucrânia, lá na produção de milho. Já pensou se durante o degelo não se consegue plantar milho na Ucrânia? O preço do trigo, né, já aumentou e está alcançando máximas históricas, está bicando aí máximas históricas. Quando a gente fala dessas duas commodities, trigo alimenta pessoas, milho alimenta animais. Nós estamos falando de cadeia alimentar no mundo, né, ficando mais cara. E aqui no Brasil, a gente tem um outro ponto relevante que pode também afetar a gente, que é a própria via do câmbio. Então, a gente vê o preço dessas coisas aumentarem em dólares, e conforme for o impacto que essa guerra tiver no câmbio, a gente pode ainda exponenciar esse impacto. É difícil a gente precisar efetivamente o que vai acontecer com o câmbio, né? Eu, a princípio, acredito que a gente vai ter pressão de desvalorização cambial, porque uma guerra aumenta nível de incerteza global, né? E quando você tem aumento de incerteza global e lá na frente você tem ainda os Estados Unidos querendo aumentar juros, obviamente isso tem reflexos em taxa de câmbio. E isso pode provocar uma desvalorização da nossa moeda. No entanto, também existe um outro ponto que pode aliviar essa força. A Rússia está sendo colocada numa situação de pária global. A gente já vê aí várias agências, né, classificando papéis russos como lixo. A gente teve o Fundo Soberano da Noruega, o maior fundo do mundo, dizendo que vai retirar as suas posições, a Rússia, né? Nós, aqui no Brasil, somos tradicionalmente um exportador de commodities, então isso pode também gerar algum tipo de pressão de valorização da nossa moeda, né? Porque eu brinco com as pessoas em geral, né? Que numa escuridão, bumbum de vagalume é farol, né? Então, o que significa isso? Significa que se a gente se mostrar minimamente responsável, a gente começa a atrair recursos do resto do mundo que vão ser deslocados da Rússia. Ao mesmo tempo que a gente tem essa coisa de ser exportador de commodities, que também faz com que a gente atraia dólares aqui para o ambiente. Então, tem essas duas forças, né, guerreando entre si. A gente tem essa questão da incerteza, que é algo extremamente relevante
para desenhar para a gente, né, um cenário de desvalorização cambial, mas, por outro lado, existe também essa questão da atração de recursos via exportação de commodities, via atração de capital estrangeiro mesmo, seja através de títulos públicos que estão pagando taxas de juros bem maiores, seja as próprias empresas brasileiras, né, recebendo recursos aí que estavam antes aplicados em empresas russas, isso pode levar a um processo de valorização. Só que, de novo, tem a dúvida aí do que vai acontecer com o câmbio, né? A gente não sabe para onde isso vai funcionar. A questão é que, se houver desvalorização, o que a gente vai ver? Uma potencialização desse impacto inflacionário que vai vir pelo preço das commodities. Se tiver uma valorização, esse impacto inflacionário vai ser um pouco menor. Mas o que parece ser um cenário claro? Que vai haver impacto inflacionário. Que a força que vai se ter, né, através do aumento do preço das commodities, não vai conseguir ser eliminada por um processo de valorização cambial. Porque a pressão que vem vindo por preço de petróleo, por preço de commodities, é muito grande. E nós temos aqui um outro ponto extremamente relevante que a gente não pode deixar de tocar, né? Que é essa questão da dependência brasileira de fertilizantes, né? Nós dependemos aqui de os 3 fertilizantes que nós usamos, né? Nitrogênio, potássio e fósforo, são em sua maior parte, são grande parte, né? Importados. E a Rússia, ela é um importantíssimo fornecedor desse recurso para o Brasil, né? Então, certamente é uma situação muito complicada, é uma situação que vai exigir de todos nós um grande sacrifício, né? E depois de um ano em que muita safra se perdeu em virtude da estiagem, pode ter certeza que se vai enxergar aí pela frente custos de produção muito mais altos do que tinha anteriormente. E ao se ter esses custos muito mais altos, né, a gente tem rentabilidade bastante comprometida. Então, depois de não ter conseguido colher, muito agricultor vai ter uma dificuldade extremamente elevada de plantar. Meu Deus do céu. Professor, nós temos 4 minutos. 2 perguntas e eu peço para a professora ser bem objetiva. O Internacional vendeu o centroavante Yuri Alberto, um jogador excepcional, para o Zenit da Rússia. Recebeu 50% do valor. Tem risco de não receber o restante do dinheiro? Olha... Outra coisa, professora, outra coisa. O que a senhora achou do PIB, que fechou 2021 com resultado positivo a despeito dos negacionistas que achavam que o Brasil não ia crescer? Vamos lá, então. Vamos começar. A pergunta fácil para mim é a segunda, tá? Porque a primeira do Yuri Alberto é mais complicada, né? Depende por que banco que está acontecendo essas transações, porque alguns bancos foram desligados do sistema, outros não, a gente não sabe em que banco foi feita essa relação. E também, cada vez que a gente aumenta o tempo, né, para que esse dinheiro venha e o conflito escala, mais chance tem de não receber. Mas isso são questões que só as partes vão saber, de fato, falar, porque elas sabem onde está sendo feita essa negociação. Sobre o PIB do Brasil, o que é importante a gente enxergar ali, né? Assim, uma notícia que nem essa, como a gente teve, né, do crescimento no ano passado, ela pode ser lida de várias formas, né? Uma forma é dizer, olha, o PIB de fato cresceu 4,6%. A questão é que no ano anterior ele tinha caído 3,9%. Então, esse 4,6%, na verdade, né, é subir um degrau que a gente tinha descido. Basicamente, a economia brasileira está um nível muito semelhante que ela estava no final de 2019. Então, voltamos ao mesmo lugar, né? O lado bom é que a gente pode dizer assim, a gente pagou a conta da pandemia. A questão é que nós, sem dúvida nenhuma, ficamos mais pobres. O PIB per capita, né? O PIB per capita brasileiro,
ele não conseguiu crescer aquilo que ele teve de perda no ano de 2020. Entendi. Isto é, a gente ficou como sociedade, como pessoas nessa sociedade, efetivamente mais pobres. E se a gente olhar o andamento do PIB da economia brasileira ao longo dos trimestres, a gente está vendo uma economia que anda de lado desde o segundo trimestre. Crescimento mesmo a gente teve no primeiro trimestre em relação ao último trimestre de 2020. O resto do ano a gente ficou ali numa recessão técnica e agora no final do ano a gente cresceu 0,5%. Meu amigo, para terminar aqui para o nosso encerramento, o que eu diria para você é que 2022 vai ser extremamente desafiador, porque a gente já entra com o pé no freio, sem ter sentido ainda os efeitos da Ômicron, sem ter sentido ainda os efeitos da guerra. Então, como isso vai repercutir, a gente vai ver daqui para frente. Mas o cenário ele já era de baixíssimo crescimento esperado para o ano de 2020. Quando a gente olha para essas variáveis, né, de inflação com impulso altista em virtude das commodities e dos combustíveis, taxa de juros crescendo e mercado de trabalho perdendo tração, aquele crescimento positivo pequenininho que a gente esperava para o ano de 2022 começa a titubear para o lado negativo. Vai ser um ano desafiador. Muito bem, muito obrigado, professora Patrícia Palermo, pela participação conosco. Vamos torcer para que tenhamos dias melhores. Um abraço bem carinhoso para a professora. Com certeza, meu amigo. Sempre um prazer te atender e atender aos nossos telespectadores. Um grande abraço. Obrigado, até logo. A professora Patrícia conhece muito o assunto, sabe muito, vai ser um ano muito difícil. Eu publiquei nas minhas redes sociais um vídeo criticando, me somei aí a centenas e milhares de opiniões, criticando o áudio enviado pelo deputado Arthur Duval. Tiago, como é que eles chamam o apelido dele? Mamãe Falei? Como é que é, Tiago? É o Mamãe Falei. Mamãe Falei. Eu não entendi o que esse rapaz foi fazer na Ucrânia, não entendi honestamente. Mas a forma com que ele se referiu às mulheres ucranianas, num país que está passando por um momento dificílimo, chocou a todo mundo. O que você achou das palavras dele, Tiago? Uma vergonha, né? Nós, como homens, ouvimos uma coisa dessa de um representante que teve votação, uma bela votação em São Paulo. É verdade. Falar uma coisa dessa sobre as mulheres que estão passando, inclusive, por um momento muito difícil da humanidade, é uma vergonha para nós brasileiros e homens. É verdade. Na semana que se comemora o Dia Internacional da Mulher. É inacreditável. As mulheres são pobres, por isso são fáceis. É inacreditável. Tiago é meu editor-chefe. Nosso programa vai ficando por aqui, desejando a todos uma abençoada semana. Lembrando que se você tem dúvidas e reclamações envolvendo as relações de consumo, acesse o portal do Consumidor RS, tem um link lá em cima. Plantão do Consumidor. Sua dúvida será respondida e, se for o caso, faremos uma mediação para o fornecedor reclamado. Isso é um serviço gratuito de utilidade pública do Consumidor RS, graças ao apoio de nossos parceiros apoiadores. Nossos programas e matérias também podem ser assistidos no link TV do portal do consumidorrs.com.br. Muito obrigado pela sua audiência. Guarida é solidária na luta contra o coronavírus e fazemos tudo para você viver melhor. Por isso, em meio à pandemia, temos alguns recursos para levar aquele imóvel tão sonhado até você que está se prevenindo e aderiu ao isolamento social. Você pode visitar o imóvel, assinar um contrato ou tirar dúvidas sobre o que precisar. E o melhor, não precisa sair de casa. Veja como é fácil. Faça todo o caminho de uma visita convencional e conheça as dependências do imóvel que deseja em um tour em vídeo, de até 1 minuto e meio. Você poderá também agendar com o seu corretor uma live de um imóvel específico, a sua escolha, para fazer esse passeio. Segura, rápida e tem a mesma validade da assinatura feita em cartório. Através da assinatura digital, você não precisa ir ao cartório para oficializar a compra do imóvel escolhido. Basta assinar na tela do seu dispositivo móvel o contrato que será enviado por e-mail. As informações são totalmente seguras e criptografadas, com garantia de certificado digital.
Seguimos à sua disposição nos meios digitais. Você pode nos chamar no 51 3327 9001, é o nosso telefone ou WhatsApp, ou poderá fazer uma videochamada com o corretor que agenciou o imóvel que tiver interesse, via WhatsApp, ou ainda através do Fale Conosco no nosso site. São mais de 20 mil imóveis em ofertas e vários prontinhos para receber financiamento bancário. Nosso time está pronto para lhe dar aquele suporte especial, apresentando um imóvel que se encaixa perfeitamente ao seu estilo de vida. Conte conosco, estamos sempre presentes, mesmo não nos encontrando fisicamente. Temporada de Férias Sesc. Férias o ano inteiro. Diversas opções para você viajar pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Procure o Sesc mais próximo ou acesse sesc-rs.com.br/temporada. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Zafari, economizar e comprar bem. Sabe o que é a alegria de ver uma lavoura pegando? De ver os filhos e as filhas crescendo e ficando mais espertos do que a gente? A gente sabe. E a gente também sabe que quem é do agro precisa de soluções completas, com linhas de crédito para todas as etapas e necessidades do agronegócio. Venha falar com a gente. Banrisul, o agro é o nosso chão. O futuro começa agora. Todos os dias, cerca de 5 bilhões de gigabytes de dados são criados e 6 bilhões de códigos de barras são lidos. A autenticidade na identificação e a qualidade das informações dos produtos são fundamentais para não deixar o mundo parar. Tecnologia cria automação e gera eficiência. Inovação gera produtividade e cria confiança. Compartilhar o conhecimento promove parcerias para mudar o mundo. O futuro é agora.